Vamos lá, vamos para o segredo do sucesso para criar crianças criativas. Segredo do sucesso é um tanto presunçoso, né? Mas na verdade é uma piada com outra palestra minha clássica, que por sua vez também é uma piada, mas que é a palestra Segredo do Fracasso, que é muito importante assistir, tá nesse mesmo módulo, nesse mesmo box. E é legal assistir. Essa é a palestra Segredo do Fracasso, conta a minha trajetória, né? Oportunidades, dificuldades, decisões de carreira. E eu, no final, eu concluo dizendo que eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas sei que o segredo do fracasso é perder muito tempo procurando o segredo do sucesso. Ou seja, não tem segredo de sucesso. Não perca tempo procurando o segredo do sucesso, porque esse é, com certeza, o segredo do fracasso, né? E agora eu resolvi falar o segredo do sucesso. Então não é mais segredo do fracasso, é sucesso, só que agora é o sucesso para criar crianças criativas, né? Eu tenho que explicar, né? Porque segredo do sucesso parece muito assim. Como assim? Como é segredo? Ele acabou de dizer que não tem jeito certo na outra aula, que cada um faz do seu jeito, e agora tem o segredo do sucesso, enfim. O Segredo do Fracasso, você assistiu, é uma palestra que eu conto a minha história, né? De empreendedorismo e tal. Só que olha onde a história começa. Essa história começa em 95, eu tinha 12 anos, era um pré-adolescente. A minha história, de verdade, não começa com 12 anos, né? A minha história começa 12 anos antes de eu ter 12 anos, claro, né? E essa é a premissa do Segredo do Sucesso para Crianças. Ou seja, o Segredo do Sucesso é o início do desenvolvimento. Os primeiros 10, 12, 15 anos e tal. Portanto, eu vou tentar trazer um pouco do que aconteceu na minha vida, na forma como eu fui educado até os 12 anos e também passando um pouco. Agora, é importantíssimo alinhar uma parada. Importantíssimo. Nunca é tarde para começar a mudar. Porque ao falar 12 anos, esse 12 é um número simbólico, né? É o momento que acaba realmente, você deixa de ser criança mesmo e tal. Mas todo o processo de mudança, ele está sempre aberto a acontecer. Então, não, meu filho tem 14 agora, tem 17, tem 18. Nunca é tarde para começar a mudar, antes tarde do que nunca, até porque a minha premissa básica é que nós nascemos criativos e desaprendemos, mas pode reaprender. Por isso que existe o reaprendizagem criativa, a questão de eliminar os bloqueios e tal. Então, assim, nós podemos reaprender e pode reaprender com 40 anos, com 50, com 60, com 70 anos. Já tive alunos na reaprendizagem de todas as idades, né? Nós podemos reaprender, mas é claro que o ideal é tentar não desaprender. E o quanto antes a gente conseguir começar um processo de não desaprendizagem, né? Que é o Cri-Cri como preventivo para o RC, melhor. Então, beleza. Então, voltando a 95, o segredo de sucesso para criar crianças criativas. O segredo do fracasso começa aqui em 95, 12 anos. Mas já indo um ano antes, 94, tem um fato muito interessante, que é quando eu ganhei o computador do meu pai. Eu tinha 11 anos e na época era interessante que assim, eu era da classe média, meus pais ambos funcionários públicos, e muitos meus amigos estavam ganhando computadores. Era um momento em que a classe média brasileira, ali 94, classe média, média alta ali, estava comprando computadores para as suas casas. Isso começou muito nesse anos 90, né? A partir de 92, 93, 94, começou a popularizar bastante. E agora tinha uma grande diferença. A grande diferença era que todos os meus amigos, o computador era da casa, do pai, da mãe, e a criança ali, 11 anos, né? Nem a pré-adolescente ainda, podia ter acesso a de um diretório de vez em quando para criar uma pasta, para abrir uma pasta. Era um acesso muito limitado, tinha muito nome-toque com os computadores, porque era um negócio caro, né? Eu me lembro que meu pai, quando comprou, era em dólar ainda, que tinha que comprar um computador, comprava em partes e tal, era um negócio complexo. Então eu tinha muito cuidado, ele era super protegido demais, o computador, entendeu? Tinha aquela capinha toda encapada para não pegar vírus, eu acho, né? Sei lá. E tipo camisinha, mas ele tinha a noia do vírus também, entendeu? Então, as lendas dos vírus e tal. Então ninguém conhecia direito, ninguém sabia o que fazer, ajuda, essa técnica, tudo era mais complexo. Então tinha muita essa noia. E o grande fator diferente
que eu tive nessa época é que o meu pai deu o computador para mim. Eu era a única pessoa da minha turma que tinha o próprio computador e não era por uma questão financeira. Todos os meus amigos tinham melhores condições do que eu. Era uma questão realmente de que o pai não deu, que isso aqui você não sabe mexer. Ele me deu permissão para explorar. Ele falou, permitido explorar. Explorar, eu adoro a palavra explorar. Eu sempre gostei das grandes navegações, dos exploradores, sempre tive uma paixão, assim, uma coisa por isso. Quando eu falava história, o momento das navegações, eu ficava imaginando Colombo dando rolê lá, esses personagens, essas caravelas, porra, esse povo é corajoso, né? Sair no meio do... Para pra pensar o que é um explorador. O explorador, principalmente grandes navegações, é um cara que simplesmente entra num navio sem nenhum tipo de tecnologia de comunicação, sem nenhum tipo de mapa preciso e sai navegando em direção a um caminho ali que ele não sabe o que vai ter, quando vai ter alguma coisa, se vai ter lá um inimigo, se não vai ter, se vai demorar 10 dias, 3 meses, se vai ter, ele não sabe de nada, é um nível de incerteza, é um nível de falta de tecnologia, de condições precárias, de alimentação, de tudo, e o cara vai. Então eu achava do caralho assim. E então eu gosto muito desse verbo explorar. Eu acho que meu pai me permitiu muito explorar. É engraçado porque quando a minha filha nasceu, eu fazia no Snapchat, coincidentemente, uma musiquinha. Eu segurava ela assim e eu cantava Maria, exploradora, sereia de papai. E eu não sei por que surgiu essa exploradora. Talvez uma coisa inconsciente minha assim de gostar de exploração, enfim. Como eu falei, nessa época existia uma grande noia com vírus. Tudo era vírus, ter que pegar vírus e tal, porque era tudo muito novo, muito desconhecido, sem muito suporte, muita incerteza. Então o vírus era meio que um negócio, só falava muito nisso, sabe? Muita preocupação. Não bota disquete não, porque pega vírus e tal. E dentro da permissão que ele deu de explorar, vem uma outra permissão que é quase meio que pré-requisito, que é a permissão de errar. Permissão de fazer merda, permissão de pegar vírus, permissão de quebrar tudo, de formatar, de não funcionar, de utilizar errado. E ele falava, olha, faça o que você quiser, você tem permissão de explorar, incluindo errar. Eu não vou poder te ajudar quando você fizer merda, no sentido de ajudar diretamente, mas eu vou ajudar. Eu vou ver se eu levo em alguém, um técnico e tal, não sei o que, a gente desenrola, mas eu... Enfim, e isso é muito importante, né? Porque não existe permissão para explorar sem autorização, permissão para errar também. Sobre esse assunto de errar, a gente fez um debate cri-cri e a Bianca Solero, que é psicóloga e foi aluna nossa, ela fez um comentário interessante de um caso de uma criança que ela atendeu. Eu já recebi uma criança que tinha muita ansiedade para fazer provinhas, e a gente está falando de uma criança de 7 anos, e a ansiedade dela vinha pelo medo do errar. Então, entra muito na falta de coragem que ela, com 7 anos, já não se permitia errar. E como que isso tem a ver com a criatividade, foi como você falou, para a gente poder colocar a nossa criatividade em ação, é preciso coragem. E é louco pensar, né? Porque provavelmente houve uma transferência de medo e de falta de coragem dos pais para a criança. Não obrigatoriamente foi dos pais, mas a maior probabilidade é que tenha sido do dia a dia, do exemplo, da forma como encara o medo, tanto da forma como os pais encaram o medo, porque a criança aprende muito por exemplo, a gente vai ver no box aprendizagem mais sobre isso, como também pelo ensino do medo, a transferência do medo do pai e da mãe, dos medos que a gente acaba transferindo para o próximo, da não criação de condições que permitam o erro, né? Então você cria uma cultura de condenação ao erro, né? E aí isso vira uma cadeia viciosa negativa, né? De nunca ter coragem, e coragem é um negócio que é tipo um músculo, você desenvolve coragem encarando os medos, fracassando, errando, levantando, encarando de novo e vai desenvolvendo músculo, né? Então, essa permissão de errar, ela é muito importante para a criatividade, e é engraçado que essa permissão de explorar e a permissão de errar geraram em mim um outro efeito colateral positivo. Você aprendeu sozinho a desenvolver páginas? Aprendi sozinho, pesquisei pela internet, em tutoriais, um bocado de coisa legal.
comprei os livros também e aprendi a linguagem das lampejas. Eu tava com um sotaquezinho paulista, né? Era correria de adolescente, né? Que vai passar 20 dias em São Paulo e aí quer falar paulista, coisa bem legal, e, enfim. Mas dentro da permissão de explorar e da permissão de errar, surge também uma permissão de aprender. Na verdade, uma permissão de escolher o que aprender. Porque no processo de exploração, você se depara com um monte de coisas, né? À medida que você vai explorando e abrindo, você se arrisca, você tem coragem de ir em frente, porque você tem a permissão de errar. E nesse processo de erra, aprende, explora, você descobre coisas que despertam um interesse genuíno, tesão em aprender. E essa é a aprendizagem que mais funciona quando ela é intrínseca, quando vem de um desejo, quando é motivada pelo amor, né? Então acaba que a permissão de explorar tem como pré-requisito a permissão de errar e ambas têm como consequência a permissão de escolher o que aprender. Eu queria abrir um parênteses só para comentar um detalhe que é engraçado porque naquela época, né, 94, 93, 94, os computadores estavam começando a virar um produto de consumo no varejo das pessoas, do PC, no Brasil, né? Os Estados Unidos já tinha mais tempo, e os anúncios e tal. E engraçado que meu pai teve a visão naquela época de comprar o computador com toda essa permissão de explorar, mesmo ele não sabendo usar. E meu pai tem mais de 70 anos e até hoje ele não sabe usar computador, não sabe ligar um computador, não sabe clicar num mouse. Ele não sabe isso. Ou seja, ele é ignorante em informática, ele já era e ainda é, mas ele não me limitou à ignorância dele. Porque ele podia ter me limitado ao tamanho, o tanto que ele sabia ou não. Então ele não sabia daquilo, mas ele sabia que aquilo era importante e ele me deu as condições para que eu soubesse aquilo, mesmo ele não sabendo, né? E eu achei legal esse anúncio, não deixe para amanhã o que pode ser tarde demais. Fecha parênteses, voltando lá a 11 anos. Agora eu vou voltar mais no tempo ainda. Vou voltar para 91. Eu tinha 8 anos, foi marcado para mim, eu fui com o painho para a final do Campeonato Pernambucano na Ilha do Retiro. Foi um dia assim, se eu não me engano, tinha sido o recorde da ilha até aquele dia de lotação. Foi uma loucura. Dentro do estádio, quase 50 mil pessoas, das quais perto de 46 mil pagantes, se espremiam. A geral ficou tão cheia que os policiais tiveram que abrir um dos portões que dá acesso às sociais. Foi uma loucura ao ponto de que a gente no intervalo foi embora e assistiu o resto do jogo no rádio em casa, porque tava lá, eu não conseguia, criança lá, não sei o quê. E eu lembrei disso porque o meu pai a vida inteira torceu pro Náutico. Eles são grande rivalidade, né? Sport, Náutico e Santa. Eu, em função de influências de amigos e de resultados de época, me interessei pelo esporte e muitas vezes nessas situações o que ocorre acaba que o pai quer influenciar e não, tem que ser isso aqui, porque não sei o que, quer influenciar. E no meu caso foi o contrário. Ele me deu a permissão de escolher, e além da permissão de escolher, ele fez o contrário. Ele, depois de ter virou esporte também. Não, vira esporte, eu sou esporte, vira esporte, vai. Facilitar. Então ele abdicou do time dele pro nosso, né? Então é a permissão de escolher. Claro que não precisava fazer isso, não estou dizendo que precisa fazer isso, mas é que meu pai, vocês vão ver mais na frente, ele usa a pedagogia do exagero. A diretriz de vida dele é o exagero, eu vou falar sobre isso depois. Então ele me deu essa permissão de escolher e eu escolhi torcer pro esporte, e aí não só me deu a permissão de escolher, como também me incentivou naquela minha escolha, ou seja, me levou num jogo de final de campeonato para ficar na torcida do esporte, né? Que não basta. Então existe, lembra daquela régua, né? A régua do não bloquear pro neutro e pro nutrir. Então bloquear seria você vai ter que torcer pelo Náutico, seria bloquear. Neutro seria escolha o que você quiser e aí você que sabe o que você quer da sua vida, enfim. E aí faça o que você quiser com o time que você escolher. O nutrir é escolha o que você quiser e se você precisar de ajuda na sua escolha, eu lhe ajudo, mesmo que ela contradiza o que eu penso. Eu vou lhe ajudar, eu lhe levo no jogo se isso é importante, se faz parte da sua escolha e tal. Então, é mais do que a permissão de escolher. E é interessante que no ano seguinte, 92, eu resolvi torcer pro Flamengo. Flamengo com um time foda, Júnior, Nélio, e aí por influência do meu irmão Claudinho, que gostava muito do Flamengo e tal. Existe um contexto histórico louco, porque quando o meu irmão era
mais criança, ele é 5 anos na minha frente, lá em Recife, a transmissão que a Globo passava era Campeonato Carioca, era o padrão. Então, e por isso que tem tantos flamenguistas no Nordeste. E que louca essa explicação. Porque lá no final dos anos 80, na época de Zico, no Nordeste estava chegando muito jogo do Campeonato Carioca e tal, e criou-se uma geração de pessoas ali que tinham, enfim, tipo meu irmão que é de 78, enfim, fecha parênteses, nada a ver isso aí. Mas eu fiquei pilhado no Flamengo, né? E aí, e tinha um problema de ser do Flamengo, né? Porque o Sport em 87 tinha tido um problema com o Flamengo no campeonato, lá uma discussão há 5 anos atrás. Então, o cara que é do Sport, gostando do Flamengo, até hoje em dia é estranho, né? Mas na época era muito, tinha acabado de acontecer o fato. Então, além da permissão de escolher, tem que também ter a permissão de mudar a sua escolha. Eu quero mudar a escolha. E nutrir essa mudança. Então a gente foi no Rio de Janeiro, eu quis ir no Bar do Romário, que tinha camisa, quis ir na Gávea, no negócio do CT do Flamengo, enfim. Então ele nutriu minha mudança e em 93 eu resolvi ser pro Palmeiras. Pô, o Palmeiras tava foda, bom pra caralho o Palmeiras. Zinho, Edilson Capetinha, Evaí, Antônio Carlos, Sérgio, César Sampaio, Edmundo, o animal, adorava Edmundo, pô, foda o Palmeiras. Parmalat, tá campeão 93, o caralho, Palmeiras, 94 Palmeiras. Então, permissão para escolher, permissão para mudar e para mudar de novo. E se mudou de novo, nutre a mudança. A gente foi em São Paulo, me levou no Parque Antártico, a roupa do Palmeiras aqui, vamos torcer pro Palmeiras, né? E assim, isso pode ser até interpretado como falta de personalidade nas suas opiniões e decisões, mas na verdade eu interpreto isso como exploração. Estou explorando, estou vendo, estou entendendo. Eu posso me identificar com o aspecto. O que é torcer por um time? Eu vejo torcer por um time ou é por uma tradição que você segue rigorosamente sem questionar, que é ok, mas não foi o caminho que aconteceu na minha vida, não julgando como certo ou errado. Mas um outro motivo é a identificação com algo do time, daquele clube. Um time é um clube. Um clube. Você tem que ter a cultura do clube. Então, eu estava explorando quem são os flamenguistas, quem são os palmeirenses, um time do Rio, um time de São Paulo. E, na verdade, eu estava exercendo um amor meu ao futebol. Até hoje. Meu time, eu gosto de ver o jogo do Barcelona, do Real Madrid. Eu sou apaixonado pelo esporte, eu gosto. Agora Neymar saiu, agora é PSG, entendeu? Enfim, e aí meu pai me levava nos jogos do Palmeiras e tal. E só abrir um parênteses para falar uma coisa curiosa. Sabe qual era a coisa que eu mais gostava no Palmeiras? Não era Edmundo, era a Parmalat. Eu adorava a Parmalat, eu achava foda, que sacada da empresa. Ou seja, nessa minha exploração futebolística de times, eu me deparei com uma situação que foi talvez a primeira admiração minha no mundo dos negócios, se brincar, acho que com 11 anos talvez, que foi a Parmalat, a sacada deles, que comprava o time Parma na Itália era massa também, e a sacada aí logo depois veio a campanha dos bichinhos, um tempo depois, enfim. Então é interessante que talvez essa permissão de exploração, de mudar, de escolher, de mudar de novo, me fez até e deparar com uma coisa ligada a negócio, que pode ter impactado o meu interesse pelo mundo do negócio, do empreendedorismo, enfim. Eu só quero mostrar que não importa nem qual foi o destino da exploração ou o resultado. Muitas vezes na jornada da exploração acontecem coisas legais, né? Fecha parênteses. E aí, nesse período aí, 92, 93, 94, né? Meu período Flamengo, Palmeiras, eu me lembro que eu montei na parede do meu quarto, tipo isso aqui, eu peguei na internet essa foto, mas eu montei uma mega parede de pôsteres de futebol, não só do Flamengo e do Palmeiras, mas de outros times. Mas do Flamengo e do Palmeiras eu fui além. Eu fiz uma colagem com papel e riscava o nome do tipo um mural do time, pegando figurinhas e colando, sabe? E peguei a parede do quarto inteira e fiz isso aí. E eu acho que isso é um pouco também de permissão de se expressar. É uma coisa simples, né? Como usar a parede para se expressar. Né, para um tipo de arte, né, de fazer ali um desenho, uma pintura, e que muitas vezes isso é bloqueado. Não, porque parede é branca, não posso usar a parede. Por que a parede é branca? Por que esse padrão? Qual é o tamanho da importância desse padrão, de respeitar esse padrão, de ser obediente a esse padrão, versus o tamanho do benefício de permitir a expressão de uma criança? O que você acha? O que vale a pena? Então, assim, não
Não sou a favor de, então vamos riscar o mundo todo e sujar tudo. Claro que não. Eu falei muito essa ressalva durante o curso pra gente, assim, nem preciso fazer muito, né? O importante é fazer uma vez e a gente ficar alinhado, da gente nunca ir para a linha de pensamento 880. A linha tipo, então, se pegar uma coisa é levar ao extremo para dizer que é perigoso e que a solução é ir para o outro extremo, que é o extremo oposto de nem sequer cogitar isso, entendeu? Tem muito cuidado, porque por isso que eu uso a analogia da régua e vou continuar usando para mostrar que toda situação ela tem uma série de possibilidades, um espectro de possibilidades, não é só ou isso, né? Enfim, então essa permissão de expressar junto de uma permissão de bagunçar, e que não necessariamente você se expressa via bagunça, mas a bagunça é uma forma de expressão, e no processo de expressão ocorrem bagunças, pelo menos intermediárias, e que muitas vezes também a gente como pai, como educador, noia um pouco demais com isso, né? Então, assim, novamente, avalie a sua necessidade extrema de arrumação versus a oportunidade de exploração ou de expressão cuja consequência algumas vezes é a bagunça. Pondere até que ponto vale a pena se desapegar de um apego forte ou aliviar um pouco esse apego forte em prol de uma oportunidade de expressão ou de exploração e por aí vai. Então, assim, e quando eu falo bagunça, não é só riscar a parede, bagunçar o quarto. Muitas vezes a bagunça pode ser um brincar com tintas. Então, eu peguei essa foto minha aqui, eu adorava, eu lembrei disso, eu adorava pegar negócio de creme de barbear e fazer meio que um jeito de expressão também no rosto. Só que isso envolve sujar, né? Mas é um sujamento que, não engolindo e não gastando excessivamente, vale a pena perante o retorno. De tipo, vale a pena. Não, mas não pode estragar o negócio de barba. Mas será que não vale estragar o equivalente a uma barbeada em prol de 40 minutos de imaginação, brincadeira, fantasia, experiência de uma criança? Vale a pena. Eu barbei uma vez a menos, então, se é pra poupar o creme de barbear do planeta, sabe? Então eu barbeio, vou deixar minha barba crescer, então. Eu troco isso por isso. Mas pode ser que suje o chão. Será que vale a pena? Uma sujada de chão em prol de permitir uma experiência de imaginação criativa, de viagem e tal, né? Então, e não tem resposta, tá? A resposta é uma régua, é um espectro de possibilidades que cada um pode escolher onde quer se posicionar para cada tipo de decisão, né? Então, vou fazer as perguntas da minha visão para você concluir o que faz sentido para você na sua filosofia de vida, né? Enfim, mas então nesse momento aqui, eu tava com um quarto, eu criei um quarto que era a minha cara, tinha toda a minha expressão ali. E eu me lembro que nessa época eu tinha uma coisa, eu passava muitas vezes uma tarde inteira dentro do quarto, pirando no meu painel, e eu fazia isso com porta fechada. E esse é um assunto também que existe, claro, muitas discussões sobre esse assunto tal de privacidade e tal, mas me foi permitida muita privacidade. Eu tive muita privacidade de poder fechar a porta e trancar mesmo. E poder ter momentos ali íntimos meus, de flow, sem interrupção, sem alguém vai entrar, entendeu? Eu acho que eu me acostumei, talvez por causa disso, talvez não sei se essa foi variável, mas eu me acostumei a ficar bem comigo mesmo e gostar de estar comigo mesmo sozinho, uma espécie de ou estado de fluxo, mexendo, fazendo uma coisa, ou de ócio criativo mesmo ali, enfim, acho que a privacidade é uma forma de respeito à liberdade, e a liberdade é pré-requisito da criatividade, né? Enfim, em 91, então, fomos até 91, né, que foi a história lá do Campeonato Pernambucano. Eu queria voltar um pouco mais agora, voltar para 87. Eu tinha 4 anos, meu pai foi morar na Alemanha, um trabalho lá como auditor da fazenda lá, passou acho que uns 3 meses ou 6 meses na Alemanha, e ele voltou com a novidade da Alemanha, que foi isso aqui, um xadrez. Não foi exatamente esse, bem parecido, era marrom assim, mas era um xadrez que o conceito do xadrez ele era eletrônico, ou seja, ele era físico, não era um tablet, claro, naquela época,
mas ele era um computador porque você jogava contra o computador, e o computador avisava qual é a jogada baseado em luzinhas. Então, ligava a luzinha aqui no eixo X e no eixo Y, então uma luzinha embaixo, outra luzinha aqui do lado, e aí você sabia que era essa peça, aí você clicava com a peça no próprio tabuleiro, ele sabia que você entendeu, e depois ele dizia para onde vai. Aí você ia para onde vai, clicava de novo, ele ok. E quando você ia jogar, você também apertava embaixo, o próprio chão, e aí você jogava o computador, escolhia o nível. Era muito massa, porque era uma experiência meio híbrida, né? Porque era um computador, mas tinha o tato, tá? É uma coisa que sumiu hoje em dia, que eu acho que faz muito sentido para quem gosta de jogar xadrez. Eu fui jogar um deles no computador, é meio frio demais, né? Poder movimentar uma pecinha e tal, acho interessante. Aí pai voltou da Alemanha com essa novidade aí, e eu descobri recentemente que foi uma coisa que ele planejou, essa coisa do xadrez. Eu ensinei logo xadrez, logo no começo, né? E ele utilizou de um jeito de ensinar, que foi um jeito que ele usou a vida toda para várias coisas. Ele explica aqui, ligado a livros, mas é o mesmo método. E eu escolho os textos, né? E na brincadeira, com uma certa sedução, vai lendo. Na brincadeira com uma certa sedução. Esse é o método. O que significa isso? Significa envolver a outra pessoa, no caso a criança, no interesse, trazer ela para ter o interesse genuíno em buscar aquele tipo de aprendizagem, porque aí sim o processo ocorre com muito mais eficiência, né? Quando há um interesse, quando você conquista, quando você vende aquela ideia. E como se faz isso? Através de uma sedução na brincadeira. O que é sedução na brincadeira? Joga com meu irmão, torna aquilo uma coisa de família, associa aquilo a momentos juntos, e aí gera um interesse, as perguntas não força a barra, entendeu? Vai seduzindo. É infalível? Não, mas pode funcionar muito bem, e se funcionar, é a melhor forma de aprendizagem. E se não funcionar, é porque talvez aquele não é um assunto que desperta um real interesse, né? Então, na brincadeira, com sedução, ou seja, permitindo que haja, novamente vem a palavra escolher, permitindo que haja a escolha do que quer ser aprendido. Ou seja, eu escolhi que quero sim aprender xadrez, gostei disso. Ele chegou ao ponto de fazer a gente jogar xadrez por correspondência. É um negócio que existe, que tinha na Alemanha, ele voltou com essa conversa, a gente chegou a jogar um lance, mandar um lance de xadrez. Você mandava um lance da casa B4 para até D6 por correspondência para uma pessoa na Alemanha. Aí você pegava o seu tabuleiro e movia. É um teste de paciência, né? É uma meditação para controle da ansiedade, né? Você tem que fazer uma jogada e mandar para a Alemanha. Aí daqui a 2 semanas chega a carta do cara com a jogada do cara. Aí fica você com o tabuleiro aqui e a pessoa com o tabuleiro lá. Viagem, né? Chegou a tentar isso aí. Xadrez é pistolar, que chama. A gente jogou um pouco xadrez via carta, e Painho, ele me falou que ele tinha uma visão muito interessante sobre o que ele gostaria que a gente aprendesse. Eu nunca deixei vocês começarem com esses jogozinhos muito tolo, né? E fácil, né? Não, tem que ensinar coisa difícil à criança. O mais difícil que for possível, você tem que ensinar a criança. É pequena, não é coisa fácil, não. Coisa fácil vai acostumar a mal. Hard work, papai. Hard work, vovô. Ou seja, dentro do permitir escolher o que quer aprender, permitir também ter dificuldades. Permitir encarar coisas não moleza, né? Existe uma tendência, muitas vezes, dentro da superproteção, do exagero para a superproteção, de querer, não, as dificuldades não vou deixar ele sofrer, e essas dificuldades eu vou resolver antes para entregar aqui na bandeja, entregar digerido, entregar consumido, né? E eu acho, e não é assim que se prepara para a vida, né? Se a gente vai preparar, vai proteger durante 18 anos, para depois preparar para 82 anos de vida, a vida, ela tem dificuldades, né? Então, não adianta a gente super proteger e não dar acesso a esses momentos de dificuldades, de erros, até de sofrimentos. É difícil falar, né? Deixar o filho sofrer é um negócio difícil, né? Mas é um treino para a vida, né? É um treino para a vida. Como é que se vira um adulto corajoso? Treinando a coragem
desde jovem. Como é que se cria um adulto que encara os problemas, as dificuldades, que levanta e cai, permitindo levantar e cair em todo o processo educacional? Vai desenvolvendo esse músculo. Alguns podem ter, aí mito do dom, né? Alguns podem ter uma aptidão natural, genética e tal. Sim, pode, mas aí tudo bem, nasceu assim e acabou. O que importa é o que podemos fazer agora, que já está nascido. E podemos ajudar a desenvolver, permitindo que passem por experiências, de permitir dificuldades. E isso gera novamente permitir aprender, né? Porque quando você dá essa permissão de encarar coisas difíceis, algumas podem haver fracasso, mas o fracasso também se retroalimenta com a aprendizagem e a pessoa faz melhor. E aí ela, ao fazer melhor, ela tem mais vontade de aprender mais, porque ela agora está fazendo melhor. Foi o que aconteceu comigo no xadrez. Eu lembro que em 91 eu estava na primeira série do colégio e eu me lembro que durante uns 2 anos, foi bem na minha época pré-futebol, né? Em 92, 91 foi aquele jogo do esporte, depois veio o Flamengo e o Palmeiras, me desfocou do xadrez. Mas em 90, 91 eu me lembro que o meu maior ídolo em esporte era Gasparov. Eu achava Gasparov foda e eu achava, eu não gostava de Karpov. Ele ganhou de Karpov, Gasparov é foda. Gasparov é o Tiger Woods do xadrez, né? O cara que, o melhor dos melhores, o Kelly Slater do xadrez, até hoje, né? Ambos eram russos, era uma rivalidade linda, era uma coisa meio Senna e Prost, só que do mesmo país eles eram, então, da Rússia, né? Enfim. E eu era pirado, queria acompanhar as coisas de campeonato, quem ganhou nos jornais e descobrir. O xadrez tem uma pequena oportunidade na mídia, porque tinha o Gasparov, né? Sempre que surge um Tiger Woods, o esporte ganha visibilidade, né? E na primeira série do colégio, eu ganhei o campeonato de xadrez do colégio inteiro, contra, inclusive, o pessoal da 4ª série. Eu era a primeira série e ganhei o pessoal da 4ª série, o campeonato de xadrez do colégio. E é uma coisa que eu comprava livros para entender xadrez. E é engraçado que eu descobri um dia desse, uma coisa interessante, eu descobri porque estava coberta e eu descobri, que foi o fato de que, como o xadrez é visto como uma coisa lógico, matemática, espacial, e não deixa de ser, mas ele é muita criatividade, porque ele é solução criativa de problemas. Cada problema no xadrez, primeiro que são muitos problemas, né? Cada jogada é um problema que você tem. Um problema. Que para aquele problema existem múltiplas possibilidades. Exceto talvez em alguns momentos de fim de jogo que você não tem múltiplas. Na hora do checkmate não tem múltiplas possibilidades, mas durante grande parte do jogo sempre tem várias possibilidades. E tem as possibilidades mais loucas de sacrificar uma peça, planejando um negócio. Tem muitas possibilidades. É um jogo de abrir possibilidades, é um jogo de coragem, é um jogo muito ligado a creative problem solving, né? Então, eu me lembro que eu ganhei nessa época o campeonato de xadrez, e inclusive ganhei da minha professora da primeira série, que era esposa do professor de xadrez, tia Julieta. Eu me lembro que eu ganhei dela na partida. E essa coisa, assim, eu recuperei essa coisa do xadrez enquanto estava desenvolvendo essa aula, e me trouxe muitas memórias boas, sabe? Essa época do xadrez foi uma época que eu me senti no flow quando eu estudava xadrez, quando eu jogava o negócio. Ou seja, permissão também de se autoconhecer, né? Porque quando você tem permissão de explorar, permissão de errar, permissão de fracassar, permissão de mudar, todas aquelas permissões, você tem mais oportunidades de se autoconhecer. Porque nesse processo de exploração, você cada vez se conhece um pouco melhor. Enfim, eu estava em 87, que foi quando o pai voltou da Alemanha e começou a me ensinar aos 4 anos xadrez. Queria voltar um pouquinho mais para 86, que é quando eu entrei nessa escola, que é a Escola Conviver. Eu entrei com 3 anos, estudei um pouco antes num colégio Manuel Kant lá. Inclusive, esse aqui é um cara que é amigo meu até hoje, é meu médico, assim, meu médico de WhatsApp é ele, Dimas, Dimas, esse aqui ele é médico, amigo meu, e grande amigo meu, enfim, meus melhores amigos, os 10 melhores amigos, a gente se conheceu desde essa época aí, e esse colégio de Conviver foi muito especial para mim, e foi uma coisa também, uma visão, eu acho, que meus pais tiveram nessa época. Era um colégio diferenciado,
para os padrões da época, né? Eu tô falando isso de anos 80, né? 86, quando eu entrei no Conviver, ele já tinha umas coisas bem diferentes. Outra coisa, tinha com matérias mesmo, tinha teatro, natação, futebol, xadrez e mais umas coisas lá. Tinha umas 5 ou 6 matérias desse tipo, e já tinha nota, eu não passava, né? Inclusive natação. Era parte do currículo da escola. Eu nunca vi uma isso no começo dos anos 90, né? Tinha música, artes plásticas, teatro, além dos esportes e tal. E eu acho também que essa decisão do caminho da escola ela é uma decisão também que impacta muito na criatividade, óbvio, né? E o impacto para mim da Escola Conviver, um dos principais, foi me permitir entrar no mundo das artes. Me permitiu, porque eu comecei a gostar de música clássica, eu comecei a gostar de teatro. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma peça lá, baseado num livro, um conto, acho que era de Veríssimo, Nós o Pistoleiro. Eu fiz um podcast sobre isso. E aí a gente fez uma adaptação do tipo fanfic. Hoje em dia pegou a história e mudou um pouco a história e gravou e tal, ou seja, uma expressão teatral, e teve vídeo também. Então me permitiu adentrar nesses universos, né? Eu já tinha tive depois meu momento artístico também, como eu falei lá, né? Aquela coisa das paredes lá. E o Conviver também foi uma experiência para mim. Eu me sentia diferente lá. Era um colégio meio de rico, e eu era o mais pobre. Não era de rico o colégio, porque naquela época, no final dos anos 80, essa coisa era um colégio que tinha muitos filhos de empresários, muita gente rica. Não era um colégio rico, tinha muita gente rica no colégio, mas era um colégio acessível a uma classe média que quisesse investir bem em colégio, entendeu? Então meus pais eram funcionários públicos de bom porte, então eles podiam, mas era bem pesado pagar o colégio, mas eles podiam e optaram por isso. Não quer dizer que os colégios caros são os bons, claro que não se mede colégio baseado no preço, claro, mas é possível que um colégio bom seja mais caro por oferecer alguma coisa a mais, nesse caso, naquela época, esse monte de esportes, de atividades e tal, enfim. Mas eu acho que foi bom pra mim, porque me permitiu me sentir diferente. Eu me senti diferente, sabe por quê? Umas besteiras, né? Eu era um dos únicos que não tinha motorista. Todos os meus amigos tinham motorista. Isso parece meio que drama de menino rico, né? Talvez até seja, né? Mas o ponto não é tá reclamando de quê? Não tô reclamando, não. Tô, na verdade, agradecendo a oportunidade de ter estado num ambiente que eu era diferente. E tudo bem ser diferente, né? Mas é legal se sentir diferente. Tenho uma lembrança interessante do Conviver. Depois que eu saí do colégio, eu encontrei num casamento ali na Arcádia do Pina, de Recife. Era um casamento, não sei se era de alguém, era um casamento há 15 anos talvez. Enfim, e eu encontrei com as diretoras do Conviver, e eu lembro que eu fui falar para elas. Eu tinha bebido uma já, eu não era... Bebi nos uísques já e tal, mas se brincar nem era de maior. Naquela época eu bebia de menor, de 7 anos, né? Ficava bêbado, 16 ficava bêbado, 15 ficava bêbado, 14, 13, 12, não brincadeira. E eu me lembro de ter chegado nelas e falado obrigado porque vocês me fizeram gostar de aprender. E eu não lembro como eles fizeram isso. E não sei se foi só comigo, né? Mas eu acho que não, foi uma coisa mais geral. Acho que ele me permitiu novamente gostar de aprender, ter tesão em aprender, ver o aprender como uma coisa legal, né? Assim como eu já tinha tido impactos em casa, a escola convergia nisso aí. Enfim, eu cheguei aqui nos 3 anos de idade, não consigo voltar mais, então agora eu vou para frente. Vou pegar aquele ponto de partida lá, de 95 com 12 anos, e queria falar um pouco mais para frente, porque o segredo do sucesso está no início, mas na verdade início é um conceito relativo, né? Então, não necessariamente até os 12, claro. Eu estive sobre ainda o comando do meu pai e da minha mãe ainda até os 25 anos, quando eu saí de casa, então ainda regido pelas teorias educacionais deles, né? Então, eu queria ir um pouco para frente para falar um pouco mais, contar mais alguns detalhes. Então, por exemplo, eu ganhei o computador, entrei na internet, criei site, não sei o quê, e aí ganhei aquela repercussão que é o Segredo do Fracasso, e
O meu site, olha o que tinha no meu site, essa matéria fala. Mais de 3.000 pessoas visitam diariamente a homepage de Murilo. As seções mais procuradas são as de música em 65 composições catalogadas, a de piadas com mais de 50 tipos diferentes de anedotas e, claro, essa aqui, a seção de mulheres, as famosas. Murilo criou uma página cheia de sedução e com imagens inéditas. Eu me sinto muito orgulhoso de mim mesmo, entendeu? Piadas, músicas e mulheres, as famosas. E como é que ela falou? Com muita sedução, ela falou, não foi sedução, alguma coisa assim. Mas vale, claro, destacar essa frase. Eu me sinto muito orgulhoso de mim mesmo, entendeu? Mas eu acho que esse momento aí mostra várias coisas, né? Novamente, a permissão de se expressar. Ao criar o meu site, eu estava me expressando, colocar música, colocar músicas que eu gostava, as piadas que eu coletava na internet e as mulheres nuas como pré-adolescente era a minha forma de expressão. A permissão de se expor, de dar a cara a tapa, não que seja expor não é uma obrigação, mas é algo que se havia o interesse meu em fazer aquilo, meus pais deram autorização, o espaço e a proteção básica para que eu possa construir aquilo que eu construí. E também a permissão de ter orgulho de mim mesmo. Acho que é importante ter orgulho de si mesmo, né? No final de 97 para 98, eu peguei esse print aqui na internet, lá no negócio antigo, que é a história da evolução do meu site, né? Todo mês eu tratava como revista, todo mês tinha sessões novas, sessões atualizadas, e quando virava de ano, tinha uma nova cara do site, tinha uma grande reformulação. E nessa época, de 97 para 98, de 98 para 99, acho que durante uns 3 anos, eu decidi que eu queria abdicar das férias escolares do fim do ano. Nas férias do meio do ano, eu viajava, sei lá, mas no fim do ano era para focar no meu site, em fazer a mudança completa do site, ficar na internet, pesquisar, aprender. Eu escolhi isso, ninguém me obrigou, eu queria fazer isso. E eu tive permissão de escolher, né? É importante, porque muitas crianças talvez não teriam essa opção de, não vai ficar no computador, não, vai lá para casa do seu tio, em Gravatar, vai lá para casa do seu aonde, não sei o quê, mas eu fui respeitado na minha permissão. Dentro da permissão de escolher, claro, tem que haver permissão para abdicar, permissão para poder abdicar, eu posso escolher o que eu quero abdicar. É claro que em cada momento existem coisas que não dá para escolher tudo, né? Claro, mas eu vou trazer novamente o conceito da régua. Tudo é uma questão de onde você decide posicionar a sua régua de permissividade. E o posicionamento dessa regra, ele influencia 2 variáveis, criatividade e risco, que andam juntas, né? Então, com risco zero não existe criatividade. Então, e a liberdade gera risco, mas também gera criatividade, né? Vou falar mais sobre essa questão da régua daqui a pouco. Eu escolhi abdicar e eu ficava na internet, não só pesquisando, trabalhando, mas também me relacionando, bate-papo no Mirk e tal, conhecia a galera, ia nos encontros e tal, porque muita gente naquela época, não, vai ficar no computador, antissocial e tal. Estava surgindo ali um novo tipo de socialização, né? Que hoje em dia é mais forte do que a presencial, se brincar, que é a virtual, né? Eram os começos, os primórdios ali do Mirk e tal, eu estava me relacionando de várias formas, inclusive eu falei sobre isso no Jô Soares, quando eu fui nessa época. Quer dizer, você se apaixonou por um rapaz? Não apaixonei não. Pela internet, achando que era uma moça? Apaixonou, né, João? Gostava você foi pra casa da mulher? Não, onde é que eles moravam? Ele em São Paulo. Em São Paulo? Veio pra São Paulo? Não, eu vim em São Paulo. Foi a casa? Rapaz, isso é paixão, é lindo. Isso é lindo, só que a moça não existe. Agora... É o rapaz de barba, muito bom, né, Jô Soares, enfim, eu acho que a permissão de me relacionar, nas novas formas de relação que estavam ocorrendo. Eu me lembro que eu participei de um debate na feira sobre relacionamentos na internet, né? Barraco MTV, que foi montado na Conda de São Paulo, o Zé Simão ali, o Marcelo Tais, a Astrid Fontinelli, uma galera participando e tal. Isso é outra coisa interessante, né? Como eu gostava de me relacionar com adultos. E
gostava, e meu pai também permitia que eu me relacionasse, trocasse ideias e tal. Um parêntese, né? Aqui, né? Isso aqui foi em São Paulo, fui participar disso, e quem estava na plateia sempre, meu pai, olha ele aqui, não só na plateia, mas ele levantava para fazer pergunta ainda. A fazer pergunta, veja parênteses. Então, essa questão eu estava aí nos 15 anos, na questão da escolher abdicar das férias e tal, e aí eu queria falar agora de uma série de decisões que eu falei lá no Segredo do Fracasso, que eu quero só voltar aqui e falar um pouco sobre a questão de liberdade para essas decisões, né? Então, a primeira decisão de sair do colégio e trabalhar, que eu tomei com 17 anos, era uma coisa que, claro, todo mundo era contra, né? Achava muito estranho sair da escola para ir trabalhar, e não pode, mas eu tinha a permissão de escolher, e eu escolhi tomar essa decisão, que mais do que trabalhar, era a permissão de ir atrás de um sonho, internet, de montar um negócio, ou seja, eu não estava fazendo aquilo, eu estava fazendo aquilo movido por amor. O amor estava prevalecendo ali, eu tinha um sonho, um desejo, um interesse em fazer aquilo acontecer e tal. Então eu tive permissão de escolher esse caminho, permissão de sonhar, né? Permissão de ter sonhos, e os sonhos, para poder ter permissão de ter sonhos, tem que ter permissão de arriscar. Tem riscos envolvidos. Agora, um risco que era mais baixo do que se imaginava, né? Então, assim, qual é o risco de sair da escola e montar uma empresa, e se a empresa der errado, volta para a escola 1 ano depois, 2 anos depois? Qual é o risco de entrar 2 anos atrasado na faculdade? Nenhum, é muito pequeno. Perante a oportunidade de exploração, de aprendizagem, é um risco totalmente administrável. Mas que, na primeira impressão, não, sai da escola não. Por isso a gente tem que ter essa coisa de lidar com o amor, com o medo, com os riscos, requer um não pré-julgamento do risco, uma análise criteriosa do risco, e não uma confusão de sentimentos que te levam a não, esse risco não pode e tal, sabe? Como o Jorge Paulo Lemann fala, e muita gente fala, né? O maior risco é não correr riscos, e a minha decisão foi uma decisão arriscada de montar a empresa de internet, tão arriscada que deu errado, né? E Painho falou sobre isso. Com o tempo dele, tu tinha um negócio bem grande na nova economia, caiu. Como é que a gente fez? Eu financiei um barzinho bem pequenininho na faculdade. Eu financiei tudinho. Quando a empresa, o sonho quebrou, e eu queria continuar empreendendo, resolvi montar o bar, ele me ajudou financeiramente, ou seja, deu a permissão de escolher, de arriscar, de tentar, de fracassar, e ainda ajudar a levantar. Eu gosto da analogia do circo, né? Imaginar que aqueles trapezistas lá, eles vão lá, tentam fazer um mortal, uma coisa louca, duplo carpado, mobile, o caralho lá, e aí eles tentam fazer algo diferente, se arriscar, mas eles têm uma rede de proteção. Então eles são estimulados a correr riscos, mas com uma base de proteção, né? Que não é uma super proteção do tipo, não, trapezista, não tente fazer uma pirueta mais não, nem é uma subproteção do tipo, não vai ter rede, se cair, morreu. É uma proteção que permite o risco com o controle da situação, ou seja, é permitido tentar, é permitido cair, dar errado, e é permitido recomeçar. E vai de novo, já cantava, sai a rodada, né? Vem cair, é roda, vem cair, é roda, vem cair, é roda, vem cair, é roda, vem cair, vem cair, é roda, vem cair, é roda. Você vê que tem muito a ver com cri-cri, né? O bebê cair e levantar. Traduzindo, ou seja, o bebê tem que ter a permissão de cair e levantar. O bebê, a criança, tem que ter a permissão sempre de cair e levantar. Bebê, cair e levantar. Com a rede de proteção permitindo isso, eu fiz um debate cri-cri, um grande brother meu, Ivan Quirino, um cara desenhista, um cara super criativo e que tem duas filhas maravilhosas e tem uma visão muito legal de pai. Ele comentou sobre isso. Ela tem que saber que ela tá segura. Sim. Então ela tá ciente que eu tô ali. Se ela cair, eu tô lá pra segurar. Mas eu não vou impedir ela de cair, sacou? Isso é uma coisa que ela vai levar pro resto da vida dela. Levar pro resto da vida dela.
mesmo depois dos 18 anos, quando acabar a minha proteção. Essa coisa de proteção, essa rede, é aquele que eu falei na régua, a régua que vai de subproteção para superproteção, que tem o equilíbrio aqui no meio, que é o proteger, né? Então, esse negocinho verde é a rede lá do trapezista, né? Então, outra decisão importante foi que quando a empresa quebrou, eu quis montar o bar, a decisão de montar o bar foi uma decisão que me excluía de ir para uma faculdade boa, pelo menos a curto prazo ali, porque eu decidi não voltar para o mundo dos estudos naquele momento. Tinha feito supletivo e escolhi montar lá o Boteco Safado, em vez de querer voltar para o colégio, para cursinho, ou seja, tive novamente a permissão de escolher, só que o Boteco Safado não deu muito certo e era muito safado e muito desconectado com o que eu realmente queria. Queria tecnologia, internet, queria fazer coisas de negócios, né? Não, o boteco ali. Nesse ano, 2001 foi o ano que seria o meu terceiro ano, teoricamente, né, para fazer vestibular no final do ano. Então meus colegas estavam naquela pegada de Porto Seguro, sabe? Viagem de Porto Seguro, Axé Moá, não sei o quê. E Axé Moá eu fiquei remoendo de, putz, não tô participando. Eu comecei a ter, assim, sentimentos assim de, putz, eu tomei uma decisão errada, eu saí do colégio, eu perdi meus amigos, assim, não os amigos, mas perdi aquela questão da turma, a resenha do segundo ano, do terceiro, a viagem de Porto Seguro e tal. E comecei a passar por isso aqui um pouco, ó. Sabe o que é isso aqui? Depressão. Uma pequena depressão, assim, depressão, mas uma coisa de tipo, putz, eu acho que não permitiu escolher, eu fiz uma escolha errada e eu tô de fora e agora não vou conseguir entrar na faculdade, agora eu tô com boteco, cara, não tem empresa de internet agora, não tem nada, eu tinha tudo, agora não tem nada. Isso eu nem tinha entrado na faculdade ainda, já tava com questões de carreira, de queda profissional e num momento profissional difícil, né? Enfim, mas a permissão, eu tive permissão de escolher, de tentar, de arriscar, e também permissão, sabe de quê? De sofrer. Permissão de ter uma força ali. No ano de 2001, eu acho que pelo menos durante uns 3 meses, no final do primeiro semestre ali, quando o bar já estava me morgando do bar já, cansado e não tinha curtido muito, alguns problemas lá, e sem perspectiva de sem estar fazendo nenhum tipo de cursinho pré-vestibular para entrar na faculdade, no limbo sem empresa, no processo de fechamento formal da empresa, então uma vibe negativa. E eu passei uns 2, 3 meses em casa, assim, meio que meus amigos indo pro colégio e eu acordando tarde, ficando em casa, e nem vai nem vem, sabe? Uma depressão mesmo. Mas sabe o que é o mais louco? É que, sabe o que eu assistia, o que eu ficava fazendo nesse momento do meu deprê? Eu ficava com as fitas VHS lá que meu irmão gravava, assistindo isso aqui, ó. Friends e Seinfeld. Seinfeld, seriado que já era mega famoso. Friends estava indo ao ar, estava em tempo real indo ao ar. O Seinfeld já tinha meio que acabado, enfim, estava bem na frente já. Que é seriados de comédia, o Seinfeld do comediante stand-up, ou seja, isso em 2001. 5 anos antes de eu subir no palco pela primeira vez e 7 anos antes de eu virar comediante profissional, até na permissão da desilusão surge aprendizagens, surgem momentos de autoconhecimento, descobertas nas jornadas que podem fazer toda a diferença. Talvez se eu tivesse saído da minha empresa lá de internet e não tivesse ido para essa coisa do bar, tivesse meio que voltado direto pro cursinho e tal, não teria tido esse momento de reflexão que me fez ficar assistindo televisão 4, 5 horas por dia e tal. O que eu assistia era Friends e Seinfeld, enfim, que me influenciou. Então, eu tomei a decisão do boteco, mas depois voltei atrás, deixei o boteco e resolvi fazer cursinho para ir para faculdade boa, ou seja, escolher, sofrer e cair de novo, porque agora foi o bar que caiu. E mais um negócio que eu estava quebrando e abandonando e perdendo um pouco de dinheiro também, enfim. E aí eu tomei a decisão para a faculdade boa, e aí foi a faculdade e tal, e aí lá no Segredo do Fracasso eu conto tudo que rolou durante a faculdade e tal. Depois que a faculdade acabou, que eu estava com 9 empresas de internet, agora a W3, que virou cartelo, moendo já, com 40 funcionários, veio outra grande decisão, que foi largar a empresa para viver de humor.
Em 2008, 7 anos depois daquela depressão, daquele momento, aquele primeiro encontro profundo com Seinfeld e com Friends, veio... eu já estava fazendo comédia há 2 anos, mas aí surgiu o momento de sair da empresa, de acabar com a minha vida de puta, como eu chamo, né? Esse momento de dia eu trabalhava na empresa e à noite fazendo show, então acabar com isso, viver 100% de comédia. Essa é uma decisão também que muitas pessoas olhavam e diziam, não concordavam, né? Decisão, putz, você aí, um jovem, na época eu tinha 25 anos e tinha 40 funcionários, uma das melhores empresas produtoras de web de Recife e talvez do Nordeste, e com software massa, várias coisas acontecendo, tinha publicado um livro sobre aquilo, ou seja, várias coisas acontecendo, e aí largar para virar artista, comediante de stand-up, de um gênero começando no Brasil, mas eu tive permissão de escolher, e assim como quando eu quis sair do colégio para empreender na internet, sair da empresa para empreender no humor, era mais do que humor, era um sonho que eu visualizei, um sonho. O que é um sonho? Um sonho, velho, é uma imaginação, é uma imagem que você sonha, e eu comecei a imaginar, visualizar, imagina se eu viro um artista, do nada nunca passou pela minha cabeça, e de repente eu vou ver um cara que vive de ser artista, de viajar, de microfone, de ser engraçado. Era tão surreal que me interessava. E, claro, eu comecei a perceber que era possível, né? Eu já vinha 2 anos trabalhando isso. Né? Então, permitir escolher, permitir sonhar. A Bianca Soler, no debate que a gente fez, ela comentou um caso interessante de uma paciente, de uma criança que ela fazia algo diferente e estava sofrendo por fazer algo diferente. Uma criança que começou a escrever invertido. E faz parte, né, da fase de alfabetização, a criança escrever com as letrinhas espelhadas, que a gente chama. E aí ela ficava ansiosíssima porque ela estava errando. E eu disse para ela que aquilo não era um erro e que aquilo era só uma forma diferente de escrever. Inclusive essa forma diferente de escrever, Da Vinci escreveu sempre assim espelhado também, e eu achei legal esse trecho, essa coisa da forma diferente, né? E ela falou muito de erro, que errar e ser diferente são coisas diferentes. Você pode ser diferente sem estar errando, claro, né? Você apenas é diferente, não é um erro ser diferente, e isso também é uma aprendizagem importante, né? Para a criatividade, porque envolve o autoconhecimento, envolve você entender suas limitações e valorizar suas diferenças, ter orgulho de mim mesmo, como eu falei lá. Então, eu acho que o ir para a comédia teve também um pouco, como eu falei lá no Conviver com o Estilo Diferente, um pouco de permitir ser diferente, porque aí eu estava entrando num universo bem diferente do padrão da sociedade, que é ser artista. Né? Aí é um mundo bem diferente, né? E é engraçado que essa coisa do ser diferente é muito importante para a criatividade, porque é a libertação, porque no fundo poder ser diferente é poder ser você, caso você opte por querer ser diferente, entendeu? Isso é poder ser diferente, né? E é engraçado essas 3 histórias aqui, ó, Divergente, aquele filme de ação, Abelha Maia, um desenho de criança, e A Fada que Tinha 10, um livro clássico de crianças. Essas 3 obras de ficção, elas são a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma história. Tudo igual, é tudo a mesma coisa aqui. Que história é essa? É a história da rebeldia positiva. Então, o Divergente é um grupo de pessoas que tem uma rebeldia positiva. Por quê? Porque eles querem ser diferentes. Eles são diferentes e não querem ser obrigados a ir para o padrão. Eles são os rebeldes positivos, os rebeldes em busca da liberdade de ser quem eles querem ser. O que é a abelha maia? É uma abelha que quer ser diferente. Ela não quer ser obrigada a seguir todos os padrões do que tem que ser uma abelha e das tarefas que ela tem que desempenhar. Ela quer conhecer outros lugares, quer explorar. Ela é divergente, ela é uma exploradora. E o que é a Fada que Tinha 10? É uma fada que quer ser diferente, porque ela não quer ir para o padrão obrigado, normal, de que ser uma fada tem que fazer determinadas mágicas e ler o tal livro das fadas, e ela quer
ser uma rebelde positiva, de seguir o caminho dela e ali respeitar os interesses dela, e que no caso eram interesses de divergir, de explorar, de criar novas máquinas, novas mágicas, né? Enfim, é a história de pessoas, né? De animais, de seres, fadas, querendo ser diferente. Tudo bem ser diferente, né? E eu queria agora anunciar que Osho vem aí. Osho vem aí é porque Osho é um cara que eu gosto de Osho, que Osho ele dá umas... O Osho é o Rafinha Bastos dos gurus da espiritualidade, entendeu? Ele é meio politicamente correto, ele dá uma... Ele gosta de ser... dar uma porrada forte, sabe? Às vezes quando ele usa umas palavras assim, meio fortes assim e tal. Então, por exemplo, há um medo de que se a criança é deixada sem condicionamento desde o princípio, ela será tão inteligente, tão alerta, tão atenta, que todo seu estilo de vida será rebelde. Ou seja, existe um medo, movimentação pelo medo, que se não condicionar a criança, não limitar, não controlar a criança, ela vai ser muito inteligente. Tão inteligente, tão alerta, tão atenta, que vai ser rebelde. Só que nesse caso era rebeldia positiva, seria, né? Mas a rebeldia é ignorada, é não desejada em nenhuma hipótese, e ninguém quer rebeldes. Todo mundo quer pessoas obedientes. Os pais amam a criança obediente. E lembre-se, a criança obediente quase sempre é a criança mais estúpida. Aí é o momento... Osho, ele podia economizar o estúpido, mas ele bota o estúpido mesmo para dar-lhe na cara, né? E aí isso continua. A criança rebelde é inteligente, mas ela não é respeitada nem amada. Não é respeitada nem amada. Os professores não a amam, a sociedade não lhe respeita, ela é condenada. Ou ela tem que comprometer-se com a sociedade, ou ela tem que viver em um tipo de culpa por existir. A abelha maia tem que ter culpa por existir, porque ninguém aceita que ela quer ser, o que ela quer ser, a rebeldia positiva dela, a fada e os divergentes e tal. Naturalmente, ela sente que não foi boa para com seus pais, para com a sociedade, ela não os fez feliz. Ela carrega uma culpa de querer ser ela. Vê que louco, a culpa de querer ser ela, é muito louco isso, né? Por isso que eu acredito que o segredo do sucesso tem a ver com o ajuste da régua da liberdade. O que você estabelece como permitido, que coisas você permite que ela faça como forma de ela se autoconhecer. Lembra aqueles 4 pilares que eu falei? O documento que a ONU fez, como vai ser a educação no século XXI? Aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer. Para pensar de tudo aquilo que eu falei, todas aquelas pequenas ou grandes permissões que foram dadas naquelas circunstâncias, como todas elas estão conectadas com permitir se conhecer, permitir a conviver com os outros, relacionar, permitir a ser e permitir a fazer. Todas. Pode olhar aqui, ó. Permitir se expor, falar merda, arriscar, bagunçar, errar, ter dificuldade, sofrer, mudar, cair de novo, explorar, aprender, gostar de artes, brincar, ser diferente, recomeçar, se relacionar, abdicar, escolher, expressar. Tudo está relacionado a aprender a se conhecer, a conviver, a ser e a fazer, né? E aí eu falei muito de régua. Queria trazer essa régua aqui, que é uma nova régua, é uma régua que vai de privação para permissão. Eu tinha mostrado antes a régua, né, que era de subproteção para superproteção. Lembra? Que é aquela régua que aqui não, aqui é falta de respeito, aqui é falta de respeito, o meio é a proteção. Só que agora não é mais essa régua, agora trocou de régua. É uma régua que vai de privação para permissão. Ou dá para trocar a permissão ali por liberdade. E Osho vem aí, olê lá. E Osho diz que o condicionamento parental é a maior escravidão do mundo. Aí quando o cara bota a palavra escravidão é pra machucar, né? O condicionamento parental, e aí esse parental eu entendo por educacional, né? Não só dos pais, né? O condicionamento, o controle, os limites é a maior escravidão, é a maior falta de respeito que existe, né? Ele tem que ser completamente desenraizado, porque ele é realmente enraizado na sociedade. Só então o homem poderá pela primeira vez ser realmente, verdadeiramente livre, autenticamente livre, porque a criança é o pai do homem. A criança é o pai do homem, ou seja, a criança é a semente que vai virar o futuro adulto da humanidade, né? Se a criança cresce de um modo errado, então toda a humanidade sai errada. A criança é a semente
se a própria semente é envenenada e corrompida por pessoas bem intencionadas. Isso é um ponto interessante, porque existe muita boa intenção. Todo pai, professor, eu subentendo que é bem intencionado, mas não basta boa intenção. A boa intenção é o primeiro passo, mas não é o único passo. Além da boa intenção, tem que haver o estudo, tem que haver a coragem de correr riscos, né? Tem outras variáveis, tem todas aquelas camadas que tem que ser pensadas, né? Não basta ter a intenção sem o conhecimento, o método e tal. E pessoas que desejam bem. Então, a criança é a semente. Se a própria semente é envenenada e corrompida por pessoas bem intencionadas que desejam bem, então não há nenhuma esperança por um indivíduo humano livre. Então, este sonho nunca poderá ser realizado. Ou seja, se as pessoas que amam e bem intencionadas fazem acondicionamento parental, mesmo amando com boa intenção, então fodeu. É isso que ele quer dizer. E aí ele fala que o condicionamento parental é algo cultivado em você, em sua natureza, por seus pais, pela sociedade, pelos padres, políticos, pedagogos. Aí ele pega pesado aqui. O pedagogo de jardim de infância até a universidade está a serviço do sistema. O seu propósito é destruir toda criança de tal modo, incapacitar toda criança de tal modo que ela se ajuste à sociedade estabelecida. Enfim, ele gosta de dar pancada e tal, né? Ele pega um pouco pesado, mas tem, é claro, sentido, a intenção dele faz muito sentido. Então, tudo isso para dizer que eu vou trocar aqui, ó, eu troquei ali permissão por liberdade, vou trocar privação por escravidão. É o oposto de liberdade, né? A maior ausência de liberdade é a escravidão. São os dois extremos, né? Agora, obedecendo a Aristóteles, extremos são vícios. No meio deles está a virtude. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar os extremos. Então, esquece a liberdade extrema. Não podemos ir para o caminho da liberdade extrema para uma criança. Isso é óbvio, não tem que nem explicar isso, né? Óbvio. Esquece. Privação extrema, também não. A escravidão pura escravidão. Beleza, agora Aristóteles fala isso, que os extremos são vícios, no meio deles está a virtude, pois eu digo que os extremos são vícios, mas nem sempre no exato meio deles está a virtude. Nem sempre está no exato. Porque a gente fala muito, equilíbrio. O equilíbrio é importante, muitas vezes, mas de vez em quando o desequilíbrio é importante. Porque se tudo tiver no equilíbrio, quer dizer que tudo está igual, tudo está na média, tudo está... Então nem tudo de que está no perfeito equilíbrio, e depende da régua, depende do que está sendo pesado, depende do peso que cada coisa que está sendo pesada tem, né? Porque dependendo do peso pode haver um desequilíbrio, né? Então, na minha visão, dentro dessa régua, de cara eu não corto só esse extremo, eu corto todo o meio. Eu entendo que se houver 51% de privação, é porque a privação ganhou da liberdade e, portanto, o status geral é privação. A escravidão ganhou. Então, de cara, qualquer... E só para entender, essa régua, o quê? A ideia dessa régua, de mostrar a régua, é mostrar que existe um espectro de possibilidades. E a questão é cada um decidir onde eu quero me posicionar, qual é a minha postura em relação a esse assunto. Eu quero ir para a extrema privação, a extrema permissão, eu quero um pouco antes da extrema permissão, um pouco depois da extrema privação, eu quero bem no meio. E a minha visão é que a gente tem que desconsiderar qualquer ponto que a gente tem que situar que seja do meio para cá. Ou seja, a liberdade tem que ganhar, tem que estar nessa faixa aqui. Você tem que posicionar, tira o extremo da extrema liberdade, que não dá, mas tem que posicionar onde você quer posicionar. Você pode posicionar aqui, um pouquinho perto da extrema liberdade, mas não na faixa ainda proibida. Você pode aqui, você pode vir para cá, 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 não pode vir para cá. Você posiciona aqui, você está dizendo que a privação vai prevalecer, né? Muito menos ir para cá, muito menos ir lá para trás, né? Diferentemente da régua lá da subproteção para superproteção, em que ambos os lados não são desejáveis porque são falta de respeito e a busca é pelo equilíbrio, o meio da proteção, essa régua ela já tem uma postura diferente, e eu coloquei aqui embaixo isso aqui para dizer ó, que sabe
essa proteçãozinha aqui, ela agora se expandiu. E, na verdade, aquela proteção, ela vai ser a base de qualquer lugar onde você posicionar a sua regra da liberdade, ela tem que estar ancorada nessa proteção aqui. É a liberdade com proteção. Seja onde você quiser posicionar, é a história da rede do paraquedista. Pai, eu falo uma coisa interessante sobre essa questão de onde posicionar a régua. Tudo tende a ficar do modo mais fácil possível, educar do modo mais fácil, menos complicado, né? E sabe qual é o jeito mais fácil, menos complicado? É super proteger, é privar. Não, privo aqui, acabou, não tem discussão, não tem risco, não tem nada. É mais fácil assim. No meio do trabalho tem que pensar menos, tem que se preocupar menos, tem que estudar menos, tem que ter menos esforço, sabe? Mas aí você está respeitando o seu esforço e desrespeitando a liberdade e a criatividade da criança. O mais fácil é por aqui. Botar aqui é mais difícil, porque aí eu entrei... Botar aqui é difícil demais. E eu, se tivesse que posicionar, eu acho que eu posicionaria a minha régua com a minha filha, com meus filhos, a minha visão é por aqui, mais ou menos. Não é no extremo, é um pouco antes do extremo, e dá mais trabalho ser assim, envolve mais riscos, e eu posso mudar. Tenho permissão de mudar pra cá, mas não vou vir aqui pra trás da metade, não. E se eu tivesse que posicionar a do meu pai, seria saber onde? Seria ali. A do meu pai pega a parte vermelha, pega o extremo. É engraçado que Paulo Freire tem o livro Pedagogia da Autonomia, que fala muito sobre liberdade também. Aí tem a Pedagogia do Oprimido, tem a Pedagogia do Caracol, que é uma linha italiana interessante. E acho que meu pai ele devia criar a Pedagogia do Exagero. É a Pedagogia do Exagero. Então, ele sempre foi muito assim, na base do exagero das coisas, de buscar os extremos das coisas, né? E os extremos são vícios, né? São perigosos. Então, desde coisas bestas, tipo, eu e meu irmão tomando sorvete, a gente gostava de tomar sorvete, mas ele ia além do exagero, né? Ó, vocês queriam tomar 10 sorvetes, pode deixar eu tomar 10, 15, deixa adoecer, não sei o que, tô na sorveteria achando que ia morrer. Ele uma vez me levou na sorveteria e me deu o desafio de eu ver quantos sorvetes eu era capaz de tomar. E eu tomei, 15 bolas, 20 bolas e fiquei no canto da sorveteria com frio, passando mal e voltei pra casa, qualquer sensor do carro ligado, cheguei em casa e fiquei doente. Sabe, tipo, esse é o exagero da permissividade, é a pedagogia do exagero de seu Vital. É uma história interessante. Em 94, tinha 11 anos, ele me levou para um hotel em Manaus, que ia ter um congresso lá de fiscais que ele estava organizando e tal. E eu passei 5, 6 dias com total liberdade de fazer o que quiser no hotel lá, 11 anos solto. Até aí tudo bem, né? 11 anos no hotel e tal, enfim, mais ou menos controlado e tal. Mas aí eu descobri que tinha um ônibus que ia para a Zona Franca de Manaus, para o centro, levar os turistas todo dia. E eu um dia fui lá no ônibus e me envolvi com os adultos lá, acharam que eu era filho de alguém. Eu entrei, fui para a Zona Franca de Manaus sem ele saber e conheci lá, explorei. E aí no outro dia eu quis ir de novo, porque eu já conhecia, e eu comecei a ser guia turístico dos outros turistas do ônibus que iam para o centro de Manaus, para a Zona Franca. Fui uns 3 dias seguidos. E depois de 3 dias que eu fui, eu nem via ele, porque eu chegava e ia dormir, ele chegava depois, aí ele acordava antes, estava dormindo ainda, e eu não contei pra ele. E aí ele foi ficar sabendo que eu estava indo pro centro de Manaus de ônibus todo dia, com 11 anos, sozinho, depois que a mulher de um amigo dele que estava no congresso foi ajudada por mim como guia lá, e soube que eu era filho dele e tal, enfim. E eu estava perambulando pela Zona Franca, no centro de uma cidade grande, com 11 anos de idade. Então, isso, na minha visão, já entra no exagero, entendeu? De permissividade, pelo menos naquele contexto e tal. Um outro exemplo, que eu estava no avião com ele, no aeroporto, e eu perguntei se eu podia falar no microfone, que anuncia as coisas lá no aeroporto, e ele falou sim. Pai tinha a teoria das 3 regras dele. As 3 regras dele é maravilhoso. Eu vou botar um trecho do Epicentro, que é uma palestra que eu fiz, que eu conto as 3 regras dele. Eu conto de um jeito muito engraçado. A política do meu pai era a seguinte: ele tinha 3 regras. Ele falava: as regras, a primeira regra, não se machuque. Segunda regra, não cometa crimes. Terceira regra, se alguém reclamar do que você está fazendo, finja que eu não estou sabendo. Então, essa era a política. Então, ele fazia assim, ó. Então, por exemplo, assim, se eu vou na loja de brinquedo, no shopping, e aí eu gosto do brinquedo, a criança ansiosa pra caralho, já quer abrir o carrinho para mexer. Se eu quisesse abrir o carrinho e mexer e brincar no som do shopping, não é crime. Eu não vou me machucar,
ele se posicionava sentado lendo jornal, eu brincava. Quando o cara do shopping reclamava, ele fazia: meu filho, eu faço isso, mas não, desculpa, e a gente ia embora. Né? Era ousado, velho, é doido pra cá. Nesse caso aqui, eu pedi para falar no microfone lá do aeroporto para anunciar, e teoricamente ele não é crime, ou pelo menos ele não achava que era crime, não ia me machucar, então faz aí se reclamar, não fala que eu tô sabendo. E aí o voo tava atrasado, o portão tinha mudado, eu fui lá e anunciei que o voo ia sair e que o portão tinha mudado, e um monte de gente se levantou para ir para não sei aonde e tal. Então esse também é um pouco já do exagero da permissividade, porque você cria um transtorno já meio que público ali. E o ápice da pedagogia do exagero do seu Vital foi, uma vez dentro do voo, voando, eu perguntei se eu podia ir lá falar no microfone, ou seja, já tinha claramente uma obsessão por microfones aí, que vai ser explicado quando eu falar de aprendizagem, por exemplo, de onde vinha esse exemplo do microfone e tal. E eu, num voo voando, fui lá, quando a aeromoça saía, eu fui para o outro extremo, eu fui lá, peguei o microfone, e eu não lembro o que eu anunciei, mas eu anunciei que tinha alguma situação do tipo, não de que vai cair, mas algum tipo de turbulência, ou seja, uma coisa que já entra num nível agora de extrema permissividade, perigoso, né, para a saúde das pessoas e criminoso, né? Hoje em dia seria preso com certeza, né? Na época ainda passou desapercebido e tal. Então, dentro da régua, né, já é a pedagogia do exagero, ela pega lá o extremo vermelho lá. Agora o importante não, mas isso eu não concordo, não pode ser assim, a criança dessa, sim, concordo que não pode ir para o exagero, mas não significa que, se você não quer isso aqui, você vai pegar e vai para cá. Não traga para o outro oposto, então, você pode ir diminuindo, trazendo para cá, não precisa seguir a pedagogia do exagero do seu Vital. E já chegando no final dessa aula Segredo do Fracasso, eu queria trazer um pouco da visão da minha mãe, que eu falo muito do meu pai, falo muito dele porque ele tem esse perfil de criativo, de protagonista e de meio louco e meio comediante e tal, e nessa minha jornada ele teve sempre muito diretamente conectado com o que eu estava fazendo, mas a minha mãe, eu fui criada a vida toda pelos dois, e ela teve um impacto muito grande, e uma vez que ela veio aqui em São Paulo, eu gravei um podcast com ela, queria deixar um trechinho interessante aí. Mãe, o que a senhora acha sobre a forma como eu fui educado e o desenvolvimento da criatividade? Você foi educado com muita liberdade, né, menino? E qual é a importância da liberdade para a criatividade? A liberdade torna a criança mais espontânea, né? E o que você acha que, normalmente, as pessoas, ao educar, fazem que não incentiva a liberdade? Mas eu acho que a liberdade tem que ter uns limites. Você não teve muito limite. Não tive muito limite, não? Não teve. Os limites foram frouxos? Não teve, não por minha causa, por causa do seu pai, você não teve limite. Não dava limite a você. A senhora que botava um pouco os limites para... Eu botava sempre. Tava sempre. Dependesse de painho, ia dar merda. Aí ia dar total. Total mesmo. Mas, então, isso foi uma boa parceria educacional, né? Então, vocês dois, né? Porque não pode só limite nem só liberdade. Tem que ter os dois, equilíbrio, né? Aí eu podava muita coisa. Era infinita a liberdade. Sim, não pode ser nem infinita a liberdade, nem infinita a privação de liberdade, né? Tem que ser equilibrado. Chegar a um ponto de equilíbrio. E esse equilíbrio, você concorda que ele é um equilíbrio, mas é um equilíbrio mais pro lado da liberdade. Porque eu acho que as pessoas também, se você quiser equilibrar demais, se quiser equilibrar muito no meiozinho, fica também medíocre, fica muito mediano. Eu não conseguia colocar mais limite, não. Eu sempre procurava colocar, mas nunca conseguia o que eu queria. Eu queria sempre mais. Sim. Mas não conseguia, não. E a Neném? Fala aqui, Neném. E o que a senhora acha, mãe, em relação a Valentina? Em relação à liberdade, espontaneidade e limite? Eu acho que ela é espontânea e tudo, mas também tem que dar um não a ela, tem que dar um limite também a ela. Ela não pode ter essa liberdade total que vocês estão dando. Ela tem que ter um limitezinho também. Não, mas a liberdade que a gente dá pra ela ainda é menor do que a que o pai não dava pra mim. A casa do seu pai não tinha nem classificação. Tudo que você queria fazer, soltava no shopping, perdia você. Tudo ele fazia. Quer dizer, eu acho que vocês estão ainda com um certo limite. Mas eu acho que não pode passar disso. Chegou ao ponto já. Tá no ponto bom, beleza. Joia. Obrigado, mãe. Te amo. Nenê, quer falar alguma coisa?
Esse assunto limites é um assunto infinito, né? E, como eu falei, não existe receita, não tem jeito certo. É uma régua que você decide posicionar. Queria finalizar com a visão de uma psicopedagoga que acabou virando amiga minha, que eu admiro muito, que é a Isa Minatel. Vou falar dela outras vezes durante esse curso. A minha esposa fez um curso dela sobre educação Montessori e eu acompanhei um pouco por tabela e li o livro dela e convidei ela para o Rádio Papai 3, o encontro dos alunos que ocorre todo ano em São Paulo. Ela foi no Rádio Papai 3, a Isa Minatel, também teve participação do Israel, moleque figura, a Gisele, que é aluna, que pratica homeschooling. Vocês vão ter essa gravação no box, um box extra aqui. E eu queria só trazer 2 momentos do discurso da Isa Minatel. Ela tem um livro falando em limites chamado Crianças Sem Limites. E a Isa, eu gosto porque ela tem uma pegada meio Osho, assim, de um pouco polêmica, um pouquinho, não como Osho, mas de não estar perfeitamente equilibrada no politicamente e impoliticamente e tal. Ela está um pouco desequilibrada para o lado que eu gosto, que é o lado da ousadia, das opiniões próprias e sem medo e coragem e tal. Então, uma criança que não é dada de liberdade não adquire responsabilidade, porque ela não precisa ser responsável, já que ela está apenas obedecendo. Muito lógico, né? Não tem liberdade, não tem que ter responsabilidade. Para que ser responsável se eu estou só obedecendo? Eu tenho que só obedecer, não ter responsabilidade. Se algo der errado, não foi iniciativa dela. A responsabilidade é de quem mandou ela fazer aquilo. A responsabilidade só se desenvolve em um ambiente de liberdade. E ela continua. Se a criança é livre, ela toma decisões. Ela é permitida ter escolhas. E ela vai precisar arcar com as consequências daquela decisão. Permitir sofrer, permitir dificuldades, como eu falei. Crianças que nunca tiveram liberdade para ter responsabilidade chegam aos 18 anos e ganham um carro e não sabem lidar com essa responsabilidade porque nunca teve nenhum tipo de responsabilidade. Ganharam a responsabilidade devido à maioridade legal, mas nunca desenvolveram essa habilidade. Muito legal, né? E queria trazer também um trechinho de um vídeo dela que ela fala sobre limites também com a postura muito, muito convicta, muito interessante. Talvez você já tenha ouvido falar muito que crianças precisam de limites. A maioria dos educadores, aliás, ainda defende essa ideia. Eu discordo. Discordo muito, discordo com força. Sabe por quê? A coisa é meio óbvia. Quando você cria crianças com limites, você obtém como resultado adultos limitados. E não é o que a gente tem visto por aí, aos montes, adultos limitados, adultos frustrados, adultos que não sabem quem são nem o que querem. Na verdade, quando a gente coloca limite, a gente limita também a criatividade, a inovação, a vontade, a ação, a prática da criança, a descoberta da criança. E essa mesma vontade, essa mesma ação, essa mesma iniciativa que a criança tem quando pequena, é que lhe serve também quando adulto, para buscar conhecer o seu mundo profissional e o que vai atuar e a que veio. Eu acredito mesmo que a gente se equivoca no termo. E quando a gente se equivoca no termo, a gente acaba se equivocando também na prática. Quando a gente acredita que precisa pôr limite, a gente limita mais do que deve. A gente limita coisas que vão fazer falta no futuro. A gente cria mentes limitadas. Eu acredito muito que a criança precisa de orientação, a criança precisa de condução, a criança precisa ser direcionada para conseguir expor o seu melhor. Eu almejo mesmo um mundo de crianças sem limites no seu potencial, sem limites na sua criatividade, sem limites na sua vontade, na sua força, na sua ação, no seu trabalho. Muito legal, eu acho massa essa forma dela explicar e essa questão semântica da definição da palavra limites e tal, pode parecer besteira, mas faz toda a diferença. O poder da palavra, né? Limites, limitado. Né? Limites geram adultos limitados e a palavra tem poder, a palavra ela vira verdade, né? Quando você não pensa no termo exato e tal, e alguns termos trazem já alguns pressupostos e pré-condições, né? Quando você pensa em limites, com pessoas limitadas e tal, enfim. Lembra aquela frase que eu falei? Eu falei, ó, filhinha, papai te protege para sempre, tá? Que eu mudei para filhinha, papai te protege até os 18 anos, enquanto te prepara para encarar a vida, tá? Eu vou
mudar e dar um pequeno upgrade. Agora, filhinha, papai te protege com liberdade até os 18 anos, e enquanto te prepara para encarar a vida de forma responsável e sem limites, tá? Ou seja, proteção com liberdade, e aí onde vai estar a régua da proteção é uma opção minha, mas onde ela estiver, naquela segunda metade ali da régua, vai ter embaixo a proteção, né, a rede do trapézio do circo, e enquanto eu te protejo com liberdade, eu vou te preparando para encorar o mundo de forma responsável, porque em função da liberdade que eu dei com proteção, você vai aprender a ser responsável e com isso você vai poder ser ilimitada em realizar o que você quiser. Mais um trechinho de painho aqui para a gente finalizar. Vê aí. Lá no evento do golfe, a minha filha estava lá e algumas pessoas falaram para mim assim: cara, tua filha é muito inteligente, é especial. Eu sinceramente não acho ela especial. Eu não tenho inteligência ali, não. Ela é livre, ela é feliz. E eu acho que esse é o segredo do sucesso para criar crianças criativas, é criar crianças livres, é criar crianças felizes. Eu não gosto de dizer não. Geralmente, até com a Maria, quando eu estou brincando com ela, que ela fala uma coisa, eu puxo a atenção dela para outra coisa, sabe? Invento lá para ver se ela sai daqui sem dizer não, sabe? É isso aí. Segredo do sucesso.